Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindos a mais esse curso de telecomunicações, onde abordaremos a figura de ruído e aplicações em sistemas de telecomunicações. Nós vamos considerar um amplificador, onde temos um sinal de entrada, o SIN, um sinal de saída, SOUT, um ruído de entrada, NIN, e o ruído de saída, NOUT. Será caracterizado, então, uma relação sinal-ruído de entrada e uma relação sinal-ruído de saída. Definiremos, então, o fator de ruído de um dispositivo como a relação entre a relação sinal-ruído de entrada e a relação sinal-ruído de saída. E observaremos que esse número é sempre maior ou igual a 1. O modelo teórico de um fator de ruído ideal seria igual a 1. Não existe esse amplificador. Então, na prática, o fator de ruído é sempre maior do que 1. A figura de ruído é definida como 10 vezes log na base 10 do fator de ruído. E também pode ser definida como uma degradação da relação sinal-ruído de entrada em relação à saída. Então, temos que o NF em dB é a relação sinal-ruído de entrada em dB menos a relação sinal-ruído de saída em dB. Teoricamente, o NF é maior ou igual a 0 dB. O 0 dB não existe, seria o sistema ideal sem degradação. Então, na prática, a figura de ruído é sempre maior do que 0 dB. Quanto menor a figura de ruído, menor a degradação dada pelo amplificador. No nosso primeiro exemplo, nós temos que a relação sinal-ruído de entrada de um dispositivo é de 46,2 dB e na saída 37,5. E queremos calcular quanto é essa figura de ruído. Substituindo os valores dados, obtemos que a nossa figura de ruído é de 8,7 dB. Esse é o valor da degradação da relação sinal-ruído de entrada em relação à relação sinal-ruído de saída. Então, observe, relação sinal-ruído de entrada menos relação sinal-ruído de saída. No próximo exemplo, nós temos que a relação sinal-ruído na entrada é de 43,6 dB e a figura de ruído do dispositivo é 8,3 dB. Queremos determinar a relação sinal-ruído na saída. Ora, a relação sinal-ruído na saída será a relação sinal-ruído de entrada menos a figura de ruído, degradada, diminuída, reduzido, em 8,3 dB. Então, temos que na saída, a relação sinal-ruído desse sistema é de 35,3 dB. Relação sinal-ruído de entrada em dB, figura de ruído em dB. No próximo exemplo, temos um amplificador, onde é fornecida a potência do sinal desejado, agora em watt, em picowatt. A largura de banda de operação 1 MB, a temperatura da fonte 290 Kelvin, o ganho do dispositivo 10 dB e o fator de ruído do dispositivo 6 dB. Queremos calcular as relações sinais-ruído de entrada e de saída. Então, inicialmente calcularemos a potência de ruído térmico. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. KTB. K é a constante Boltzmann, T é a temperatura de ruído e BW é a largura de banda. No caso, obtemos 4 vezes 10 a menos 15 watts, ou, convertendo, menos 114 dBm. O cálculo da relação sinal-ruído de entrada é o sinal de entrada, 1 picowatt, dividido pela potência de ruído, 4 vezes 10 a menos 15, 250. Convertendo para dB, 24 dB. Observe, 1 picowatt é o sinal de entrada. 4 vezes 10 a menos 15 watts, o ruído de entrada. Então, nós trabalhamos com potências no nosso exemplo, não trabalhamos com dBm. O cálculo da relação sinal-ruído de saída é simplesmente a relação sinal-ruído de entrada, 24 dB, acabamos de calcular, menos a degradação da figura de ruído, 6 dB. Obtemos, então, que a relação sinal-ruído de saída é de 18 dB. Cuidado!
O sinal de saída em dBm é o sinal de entrada em dBm mais o ganho. No entanto, o ruído, a potência de ruído de saída em dBm é a potência de entrada em dBm de ruído mais o ganho em dB mais a figura de ruído em dB. Observe que a relação sinal-ruído de saída ela vai ser, então, menor. Ela é degradada exatamente pela figura de ruído do dispositivo. Nessa figura, nós estamos mostrando a relação sinal-ruído na entrada do dispositivo. Ela é degradada, ela é diminuída, ela é reduzida por um fator igual à figura de ruído do dispositivo. Então, a relação sinal-ruído na saída é sempre menor que a relação sinal-ruído na entrada de um amplificador. Sistemas digitais permitem a regeneração do sinal, desde que não tenha havido uma corrupção do sinal, além do limiar de detecção correta dessa informação. Sistemas analógicos, no entanto, sofrem desse problema. Sempre degradam o sinal na saída. No nosso próximo exemplo, nós temos várias perguntas e conversões para que você possa praticar dBm, dW, miliwatt, microwatt, nanowatt, relação sinal-ruído. Vamos ver então como ficaria o exercício. Temos um amplificador, onde é dado o sinal de entrada, o ruído de entrada, o ganho e a figura de ruído do dispositivo. O sinal de saída é simplesmente o sinal de entrada, mais o ganho em dB, menos 35 dBm. O sinal de saída em miliwatt, basta converter dBm para miliwatt. Tá? Temos ali 0,3162 vezes 10 a menos 3 miliwatt. Ou 0,3162 microwatt, ou 316,2 nanowatt. A relação sinal-ruído de entrada, simplesmente operando com os parâmetros, obtemos 20 dB. A potência de ruído de saída, atenção para esse detalhe, é a potência de ruído de entrada mais o ganho do amplificador mais a figura de ruído, que é totalizando menos 50 dBm. A potência de ruído de saída, né, em miliwatt, é a conversão de dBm para miliwatt, ou 10 a menos 5 miliwatt. A relação sinal-ruído de saída é simplesmente a degradação da relação sinal-ruído de entrada dB pela figura de ruído do equipamento. Temos assim que a relação sinal-ruído de entrada é 20 dB e a de saída 15 dB. A diferença 5 dB é exatamente a figura de ruído. Continuando na nossa análise, nós podemos modelar o amplificador real como sendo constituído por duas parcelas. Um amplificador ideal e um somador. Observe que o somador recebe o sinal de entrada, uma densidade de ruído da fonte, ou um ruído da fonte, um ruído interno ao próprio dispositivo. Aí esses sinais são somados, sim, o ruído também é um sinal, aplicado ao amplificador ideal, que não gera ruído, tem um ganho G, e entregue na saída. S0 é G vezes SI, e N0 agora vai considerar também os ruídos que foram captados e ruído interno do dispositivo. S0, N0. Temos aí a descrição de cada um dos parâmetros. Lembrando que nessa situação o ganho é dimensional, não é em dB. Estamos trabalhando com potências em watt ainda. E as temperaturas são em Kelvin. A potência de ruído térmico da fonte, ela é dada pela KTB. Mais uma vez, lembrando que quanto maior a banda, maior o ruído. Também em função da temperatura da fonte. Esse é o ruído térmico da fonte. A potência de ruído intrínseca do dispositivo também KTB. Só que agora essa temperatura é a temperatura do dispositivo. E BW, largura de banda de operação. A potência de ruído na saída, estamos trabalhando em watt agora, então G não é em dB, é G vezes a soma das duas potências de ruído, da fonte e do dispositivo, que também pode ser
convertido para temperatura de ruído, TS da fonte, TD do próprio dispositivo. Então, G vezes KB vezes a soma das temperaturas de ruído. Elas se somam. Temos aí a definição de cada um dos parâmetros. Vamos falar agora sobre sensibilidade. Sensibilidade é exatamente o menor sinal, a menor amplitude de sinal que vai levar a uma relação sinal-ruído de saída igual a 0 dB. É o menor sinal discernível. É o sinal que, quando você vê em frequência, em potência a saída, por exemplo, no analisador de espectro, você vê aquele nível, alguns chamam de grama, né? E o sinal está mal e mal sendo percebido. O sinal está no limite da detecção, no limiar de percepção, no limiar de detecção. Se fosse um radar, mal e mal você estaria detectando que existe um obstáculo ou algum alvo sendo observado. Essa característica é dada pela relação sinal-ruído de saída igual a 0 dB. A sensibilidade é dada por kT0b mais a potência em excesso a kT0b mais a figura de ruído mais 30 dB, que é a conversão de dBW para dBm. Sensibilidade geralmente se expressa em dB em relação ao miliwatt. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida ou pergunta, deixe nos comentários e nós responderemos tão logo seja possível. Obrigado.